Atenção do chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Sua Excelência, Senhora Presidente, em nome do Movimento para a Paz e a Democracia em Angola, MPDA, temos a honra de endereçar-lhe esta missiva a fim de expor de uma forma inequívoca o processo de democratização de Angola e as suas consequências. À ocasião do 36º aniversário da sua longevidade no poder totalitário, assinalado no dia 21 de setembro de 2015, e os 40 anos do poder totalitário do MPLA em Angola. Sua Excelência, Senhora Presidente, Angola é um conjunto de estados ou mosaico de tribos, de línguas e de culturas situada em África Central e Austral, com uma superfície de 1.246.700 km², cuja população estimada a 24.383.301 milhões de habitantes, de acordo com os dados estatísticos de 2014 e os últimos dados de 1977, após a independência, revelam 30% dos 100% da população angolana vivia numa pobreza extrema, apesar da potencialidade do nosso país em recursos naturais, e 40 anos após a independência do nosso país, o índice de pobreza continua no mesmo nível. Isto é, o drama que assola Angola, os angolanos em todos os domínios, é a consequência da longevidade governativa, de má-fé e da política de exclusão social implementada pelo Executivo no nosso país. Após 5 anos da colonização portuguesa, que submeteram os angolanos em diferentes paralelos de vida, alguns anos após surgiram os 3 movimentos de libertação de Angola, nomeadamente a FNLA, União Nacional, Frente Nacional para a Libertação de Angola, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, e o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Desde 1961 até 1974, uma verdadeira inclusão de movimentos de libertação e as guerras anticoloniais vão pôr a mal o nazismo salazarista nas diferentes colônias. Esses 14 anos de guerra da independência causada pelo Portugal portanto, a colonização, portanto, que foi o desejo de Portugal de continuar a confinar os angolanos no silêncio ou em silêncio. Portanto, esses 14 anos de guerra da independência causada por Portugal vão custar mais de 8.000 vidas entre os convidados portugueses que passavam 24 meses em África. Entretanto, Portugal vai conhecer uma imigração importante da força de trabalho, o desequilíbrio do orçamento do Estado
vai até 55%, consagrado ao Ministério da Defesa, e será registrado um atraso econômico considerável em relação ao resto da Europa. No seio das colônias, os estragos serão enormes. As mortes serão calculadas em milhões, mais de 1 milhão de deslocados, e a entrada traçada da etnização dos conflitos na guerra civil. O primeiro golpe de Estado, com a cumplicidade de Portugal, aconteceu nos rescaldos de 15 de janeiro de 1975 do Acordo de Alvor em Portugal, e os movimentos independentistas angolanos, cujo progresso, ou aliás o processo, já tinha sido consumido pelo Costa Gomes de Portugal, sem que a FNLA e a UNITA tomassem o devido conhecimento da manobra comunista levada a cabo pelo Costa Gomes. Apesar de ser formulado e assinado o acordo entre Portugal e os três movimentos rivais, Antônio Agostinho Neto já tinha cobrado o valor da traição a favor da continuidade do sofrimento do povo angolano e da neocolonização de Angola por um grupo de assimilados vindos de vários arquipélagos. Isto é, são 500 anos da colonização portuguesa, 14 anos de luta de libertação de Angola, 40 anos do neocolonialismo no MPLA e 36 anos de eduardismo em Angola, perturbaram e continuam a terrorizar a consciência e a memória dos angolanos. Não só, mas também os efeitos de guerra fratricida levada a cabo pelo MPLA e alimentada durante longos anos pelo Sr. José Eduardo dos Santos, continuam ainda a apresentar sintomas, sequelas e consequências no seio da sociedade angolana. Em 25 de abril de 1974, a chamada Primavera dos Escravos em Portugal derrubou o regime de Salazar e do Marcelo Caetano. Depois, Jonas Savimbi e uma delegação portuguesa assinam no Maqui um cessar-fogo. No dia 3 de janeiro de 1975, foi a Conferência de Mombasa. Os três movimentos de libertação, três movimentos nacionalistas angolanos, Jonas Savimbi, dirigidos aliás pelo Jonas Savimbi, Olden Roberto e Agostinho Neto, reuniram-se no Quênia e concordaram em fazer de Angola independente uma democracia. O Estado português e os três movimentos de libertação de Angola, FNLA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, reunidos em Alvor, Portugal, de 10 a 15 de janeiro de 1975, para negociar o processo e o calendário do acesso de Angola à independência, acordaram, portanto, o seguinte teor. Capítulo 1 da independência de Angola. O artigo 1º, o Estado português reconhece os movimentos de libertação, Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e a União Total para a Independência, aliás, a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, como únicos e legítimos representantes do povo angolano. O artigo 2, ou segundo artigo, o Estado português reafirma solenemente o reconhecimento do direito do povo angolano à independência.
o artigo 3º, ou o terceiro artigo, Angola constitui constitui uma unidade una e indivisível nos seus limites geográficos e políticos atuais neste contexto, Cabinda foi, a partir daquele momento, como integrante ou integrado e inalienável do território angolano. O artigo 4º sobre a independência e a soberania plena de Angola serão solenemente proclamadas em 11 de novembro de 1975 em Angola pelo Presidente da República Portuguesa ou por representante seu expressamente designado. O 5º artigo sobre o poder, o poder passa a ser exercido, ou passava a ser exercido, até a proclamação da independência pelo Alto Comissário e por um governo de transição, o qual tomaria posse em 31 de janeiro de 1975. Em 15 de janeiro de 1975, o governo português, cujo presidente da República, Costa Gomes, e os 3 líderes angolanos assinaram um acordo de Alvor, em Portugal, que dá acesso à independência de Angola. Estes acordos prevêem a independência de Angola e a partilha do poder entre os 3 movimentos rivais. A FNL, próximo do Zaire, de Mobutu, a UNITA, cujo líder, Johnny Savimbi, foi antes de tudo recrutado pela PIDE, Polícia Política Portuguesa, antes de ser inspirado por um socialismo com características chinesas. Mais tarde teve o apoio da África do Sul, o MPLA qualificado de marxista, mas que deseja, antes de tudo, não alinhado, e multinacional. A nível nacional, o MPLA foi minoritário, mas tinha o apoio dos revolucionários portugueses, ou dos portugueses revolucionários, que lhe confiaram o poder em 1975. Isto é, o 15 de janeiro de 1975 foi o dia em que Agostinho Neto assinou o Acordo da Miséria e da Pobreza dos Angolanos. Desde então, a independência passou a ser vista como uma sobrevivência do sistema colonial, apesar do reconhecimento formal da independência de Angola, passou a ser ao mesmo tempo, vítima de uma forma de dominação sutil e indireta exercida por forças políticas, econômicas, sociais, militares ou técnicas. Em 1975, após as atrocidades de guerra de libertação de Angola, desencadeadas pelos movimentos nacionalistas angolanos, Portugal resolveu abandonar as colônias africanas para permitir, as fachadas independências das antigas colônias. As forças econômicas nacionais, ou mencionadas por estes dirigentes, foram as seguintes: a continuidade da dependência econômica em relação à potência colonial, a infiltração econômica mediante investimentos de capitais, empréstimos, auxílios, concessões desiguais e finanças controladas diretamente pelas potências coloniais. Segundo os neomarxistas, o principal objetivo do neocolonialismo foi, portanto, a utilização do aparelho estatal das potências
coloniais para transferir o domínio político para uma classe dominante interna, a fim de manter os territórios coloniais firmemente no sistema capitalista mundial. Isto é, foi o início da Segunda Guerra de Angola. Entretanto, por trás da FNLA, as tropas zairenses penetraram no país. Ao lado da UNITA, as tropas sul-africanas ascenderam para Luanda, enquanto o MPLA na capital só será salvo pela intervenção das tropas cubanas. A situação havia se deteriorada novamente dia a dia. A partir de dia para dia, muitos massacres tiveram lugar em Luanda. Depois, Johnny Savimbi, líder da UNITA, vai tomar a iniciativa da Cimeira de Nakuru para resolver as divergências entre os três movimentos de libertação de Angola. E, pela sua vez, Johnny Savimbi e milhares dos seus simpatizantes vão abandonar o Ambo onde estiveram instalados e regressam novamente para o Maqui. No entanto, em 11 de novembro de 1975, em Luanda, Agostinho Neto vai proclamar de uma forma lateral e sem consenso dos três líderes legítimos a independência, portanto, proclamando-se igualmente Presidente da República Popular de Angola, que será reconhecida em 1976 pela maioria dos Estados africanos, mas sem a participação da FNLA ou a UNITA, que geriram na época uma verdadeira luta contra o colonialismo português. Não só, mas também serão expulsos do país por forças cubanas e soviéticas, enquanto no Ambo a FNLA e a UNITA fundavam a República Democrática de Angola, que deveria ser reconhecida pela comunidade internacional. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 1976, o MPLA e seus aliados cubanos imporam-se contra a coligação adversa FNLA-UNITA. Tropas sul-africanas e zairenses, de outra parte. A partir daí, o país inflamou-se definitivamente pelos bombardeamentos intensos de ambas partes envolvidas no conflito. Em 27 de maio de 1977, os estudantes e oficiais das Forças Armadas angolanas, ou seja, fraccionistas de acordo com o MPLA, liderados pelo comandante Nito Alves, com alguns companheiros fiéis, mobilizaram estudantes e oficiais do exército angolano e, tentando derrubar o regime marxista liderado por Agostinho Neto do MPLA, onde foram barbaramente massacrados mais de 20 mil civis e milhares de quadros angolanos no dito fracasso de tentativa de golpe de Estado. Inclusivamente o comandante Nito Alves foi assassinado pelo MPLA. No entanto, a repressão que se seguirá nestes acontecimentos
será particularmente duro ou dura contra os homens de Maqui. No entanto, sem qualquer apoio externo. Nunca desde aquela data a situação foi mais tensa que agora, ou que aquele tempo em 18 províncias de Angola sob jurisdição do MPLA. No dia 10 de setembro de 1979 foi a morte do primeiro chefe de Estado angolano, Agostinho Neto, e será substituído por o Sr. José Eduardo dos Santos, sem experiência nem formação política e conservador do marxismo-leninismo. No entanto, sem mais tardar, vai usar a sua autoridade para lançar um apelo inquietante e que vai perturbar a nação e o povo angolano, aquele de continuar a guerra até ao fim ou até a vitória certa, conformemente à ideologia do seu antecessor marxista Agostinho Neto. No entanto, Angola tornará secretamente um campo de batalha da Guerra Fria até 1985. Até 1985, abertamente, os Estados Unidos vão apoiar principalmente a UNITA a partir do Zaire, na base de Camina, apoiando igualmente e indiretamente o presidente Mobutu, enquanto os cubanos traziam em Luanda os seus militares, mas também a sua cooperação sul-sul. De 1979 a 1988, a guerra continuou com os bombardeamentos ou bombardeios, sabotagem sul-africana e a guerrilha da UNITA